Olá! Vamos falar sobre uma coisa que com certeza muita gente já se perguntou. Por que às vezes parece que aquelas pessoas menos preparadas, menos qualificadas, são as que mais avançam na vida, na carreira? Parece que não faz sentido, né? Mas olha, existe uma lógica bem interessante por trás disso. Então, vamos mergulhar de cabeça nesse assunto. E para começar, já vou deixar uma pergunta no ar, uma provocação mesmo. Isso é inteligência que a gente sempre acha que é a nossa maior vantagem, for na verdade uma armadilha. E se saber demais, no fim das contas, estiver atrapalhando o progresso em vez de ajudar? A chave para entender esse mistério todo parece estar em duas mentalidades bem diferentes. De um lado, tem o planejador. É aquela pessoa que busca a perfeição, pesquisa sem parar e fica esperando um sinal verde, uma permissão que nunca chega. Do outro lado, tem o executor. Ele age mesmo que não esteja perfeito. O foco é produzir, é fazer. E o mais importante, ele se dá a própria permissão para começar. É exatamente esse embate que a gente vai analisar agora. Vamos então entrar de vez nessa tal armadilha da pessoa inteligente. Por quê? Para muita gente que é super competente, o grande obstáculo não é a falta de conhecimento, não. O inimigo de verdade é bem mais sutil. E qual é esse inimigo, então? Bom, o que realmente paralisa não é não saber o suficiente, é a hesitação. É aquela vozinha na cabeça que fica dizendo, ainda não é a hora, precisa se preparar mais, melhor esperar. É uma autossabotagem, só que disfarçada de prudência. E o mais irônico disso tudo é que a própria inteligência pode ser o combustível para essa hesitação. Pensa bem, quanto mais se sabe sobre um assunto, mais se entende o tamanho do que ainda falta aprender. Isso cria uma autoconsciência gigante, mostra todas as lacunas e, claro, leva a comparações com aqueles especialistas que parecem perfeitos. O resultado? Mais e mais planejamento e quase nada de ação. E esse fenômeno todo tem até nome, sabia? É o famoso efeito Dunning-Kruger. É um conceito-chave da psicologia que explica esse paradoxo perfeitamente. Basicamente, ele mostra como competência e confiança nem sempre andam juntas. A primeira metade do efeito é essa aqui. Quem sabe muito pouco sobre alguma coisa, geralmente não faz a menor ideia das próprias limitações. E essa falta de noção acaba alimentando uma confiança enorme, quase uma certeza cega que empurra a pessoa para a ação. E do outro lado da moeda, quem tem muita habilidade conhece a complexidade da coisa toda. Essa consciência gera um respeito pelo assunto e, por mais maluco que pareça, uma dose altíssima de dúvida. A pessoa sabe o bastante para saber que não sabe tudo. E é isso que nos leva para a segunda parte da nossa análise. Como que essa dinâmica funciona no mundo real? Como é que a falta de consciência pode, na prática, virar um motor para o progresso? E aqui está o pulo do gato. Quem não percebe as próprias falhas não fica travado analisando tudo 1000 vezes. Essa falta de conflito interno permite que a pessoa simplesmente vá lá e faça. E na vida real, se movimentar quase sempre ganha da análise que paralisa. A velocidade dá uma vantagem incrível. Isso nos leva a uma verdade um pouco dura, mas muito real, sobre como o mundo funciona. E que está resumida nessa frase aí. Não adianta nada ser o melhor na sua área se ninguém souber que essa pessoa existe. As oportunidades aparecem para quem está em jogo, para quem se mostra. E aí a gente volta para aquelas duas abordagens. A maestria silenciosa fica lá, aperfeiçoando o trabalho no escuro esperando um dia ser descoberta, o que pode nunca acontecer. Já o ímpeto barulhento se joga, constrói as coisas à vista de todo mundo e cria a própria visibilidade. Um caminho leva ao isolamento, o outro abre portas. Para dizer de uma forma ainda mais direta, em muitos casos, ser visto e ouvido é muito mais poderoso do que ser tecnicamente perfeito. Estar presente no mercado cria um movimento, uma força, que muitas vezes acaba superando um talento que fica guardado às 7 chaves. Certo, o problema já foi diagnosticado. Agora, vamos virar a chave e focar na solução. Como é que se constrói essa confiança para agir mesmo sem sentir que está 100% pronto? Para isso, é preciso uma mudança de perspectiva. A gente tem que parar de ver a confiança como um prêmio que a gente ganha depois de atingir a perfeição e começar a ver como uma ferramenta que a gente constrói ativamente para conseguir começar. Ela é a causa e não a consequência. E essa confiança é construída num ciclo. É um processo, na verdade, bem simples que se repete. Primeiro a ação, mesmo na incerteza. Essa ação vai gerar um retorno do mundo real, o que permite a adaptação. Cada pequena vitória vai construindo uma prova concreta de capacidade. E repetir esse ciclo cria um impulso, uma bola de neve positiva. Pensa nisso como se fosse malhar.
Ninguém fica forte só imaginando levantar peso, né? É preciso ir para a academia, fazer as repetições, sentir a resistência. A confiança é igualzinha. Ela cresce quando a gente enfrenta os desafios, o atrito, não quando a gente foge deles. E agora, a gente chega na parte final, a mais prática de todas. Como pegar tudo isso que a gente discutiu e usar intencionalmente para virar o jogo. O primeiro passo é meio radical, é se dar permissão para ser iniciante, se permitir errar, não ser perfeito. Aquele começo meio desajeitado, meio bagunçado, não é um problema para ser evitado. Ele é uma parte essencial do processo. A versão de sucesso está logo depois dessa fase. Então, na prática, como é esse plano de ação? Primeiro, abraçar sem medo a fase de iniciante. Segundo, focar em fazer mais, em ter volume, em vez de buscar aquela obra-prima perfeita. Terceiro, construir as coisas em público, mostrar o processo. E talvez o mais importante, focar nas ações que estão sob controle, os inputs, e não ficar obcecado com os resultados, que a gente não controla. No fim das contas, a grande virada não é só sobre atingir um objetivo. É uma mudança de identidade mesmo. É deixar de ser alguém que só observa para ser alguém que faz. Sair do time dos planejadores e entrar para o time dos executores. Para fechar, fica aqui uma reflexão final. A gente costuma pensar que agir é o grande risco. Mas esse é o verdadeiro perigo, o maior risco de todos, for justamente o contrário. A inação, e se esperar, for a única jogada que garante, com 100% de certeza, que não se vai chegar a lugar nenhum. Fique aí o pensamento.